No vídeo de hoje nós vamos refletir sobre a parábola dos discípulos de Emaús. Ela está no livro de Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Lembrando que o intuito desses vídeos é fazer com que estimulemos em nós o desejo de ler a palavra de Deus e tentar pôr em prática, tentar mudar a nossa realidade a partir do que a gente leu. É fazer uma leitura orante da Bíblia. Então, como o vídeo é curto, não vai dar tempo de ler toda a parábola e você fica com esse desafio de ler essa passagem em casa, de ler com calma, de ir grifando o que mais lhe tocou, certo? Então, falando rapidamente, né, a parábola, ela começa relatando o que tinha acontecido dias antes. E o que foi que tinha acontecido? Jesus, ele tinha sido morto. Ele tinha sido crucificado. E aí, alguns dos discípulos permaneceram ali em Jerusalém e outros começaram a se afastar, como esses discípulos que retornam a Emaús, né? Antes de conhecer Jesus. E aí eles retornam. E no caminho, enquanto eles estão indo para Emaús, um homem se aproxima dele, ou seja, Jesus se aproxima deles e começa a perguntar por que eles estavam assim. E aí eles vão falando, né? Primeiro eles já fazem uma pergunta: és tu o único que não sabe o que aconteceu por aqui? Então ele acaba sendo um pouco grosseiro. Como é que tu não sabes o que aconteceu nesses dias? E se a gente você quando for lendo a passagem, você vai perceber que durante todo esse caminho, Jesus ele tá ali, à escuta. E aí a gente começa a destacar algumas coisas dessa passagem dos discípulos de Emaús. Primeiro, a importância do estar a caminho com Jesus. Muitas das passagens da Bíblia, elas nos mostram este caminhar, este movimento. Por que isso? Por que é tão importante a gente destacar este caminho? Porque o nosso processo de conversão, o nosso processo de salvação, ele não é estagnado. A gente não se acomoda a me converter. Não. É um percurso, é uma jornada. E a gente precisa estar em constante movimento. Em movimento de oração, de grupo, de atividade, de serviços. A gente não pode parar, não pode achar que o que a gente faz é bom o suficiente para a gente ser salvo. A gente sempre precisa buscar algo para estar alimentando a nossa fé, alimentando o nosso desejo de ser de Deus. E aí é nesse caminho que a gente se aproxima mais de Cristo, que a gente se apaixona mais por Cristo. Veja que quando os discípulos vão conversando, o Senhor, ele pergunta. Cristo, Deus, ele tem esse desejo de escutar de nós, de escutar o que a gente está passando, o que é que está acontecendo com o nosso cotidiano. Às vezes a gente acha, né? Deus já sabe de tudo. Sim, realmente, ele sabe de tudo, mas ele tem esse desejo como Pai de escutar a nossa realidade. Então a gente destaca, né? O caminho, é necessário caminhar com Jesus para que a gente conheça, para que a gente o reconheça. E a graça de Deus, ela vai nos atingir. Veja, os discípulos estavam tristes, decepcionados, mas a graça de Cristo os atingiu mesmo assim. Mesmo naquele dia que eles estavam ali. Sabe aquele dia super ruim que aconteceu com você? A graça de Deus, ela nos atinge mesmo assim. Mesmo quando a gente acha que está repleto de pecado, o Senhor, com a sua misericórdia, vai ao nosso encontro. Veja a beleza do que acontece nessa passagem. Esses discípulos se afastaram, mas mesmo assim, o Senhor foi ao encontro deles. Então, na nossa realidade, né? Em tudo que a gente está passando, em que momento a gente se afastou e não vimos o Senhor se aproximar de nós? Por que esses discípulos antes não reconheceram Jesus logo de cara? Primeiro, o Senhor estava no seu corpo glorioso e os discípulos ainda não tinham aberto o seu olhar para ver Cristo ressuscitado. Nós, hoje, temos a fé do Cristo ressuscitado. Acreditamos que Jesus ressuscitou sem termos visto.
E isso ainda não tinha acontecido com aqueles discípulos. Eles ainda não tinham acreditado que Jesus tinha ressuscitado. Embora as mulheres já tinham contado, né, de manhã cedo, as mulheres já tinham dito. E eles ainda assim não acreditaram. E aí, por não acreditar, outro motivo de não reconhecerem Jesus, a falta de fé. Apenas 3 dias foi suficiente para que aqueles discípulos começassem a titubear. O que é que acontece na nossa vida para que seja motivo suficiente para a gente começar a perder a nossa fé? E aí, como é que os discípulos reconhecem Jesus? Já no finalzinho da caminhada, Jesus ele segue um pouquinho adiante para ver a reação desses discípulos e eles convidam Jesus. Fica conosco, mesmo sem saber ainda que era o Senhor. Por que será que aqueles discípulos chamam o Senhor para ficar com eles? Porque enquanto eles caminhavam com Jesus, algo ia acontecendo no coração deles. E como eles perceberam que já era tarde, a noite vinha também o medo. E aquele homem aquecia o coração deles. Então eles convidam o Senhor, fica conosco. E ao partir o pão, eles reconhecem Jesus. Eles reconhecem Jesus no sacramento. Olha a beleza e a importância do sacramento na igreja. É uma maneira da gente reconhecer o Senhor. E logo que aqueles discípulos reconhecem Jesus, eles se apressam para voltar para Jerusalém. Mas veja, Jerusalém continuou a mesma. Foi só um dia, meio-dia, um turno, que eles se afastaram de Jerusalém. E por que ao encontrar Jesus eles decidiram voltar tão rápido para Jerusalém? Porque eles que mudaram. Não foi Jerusalém que mudou. Jerusalém continuou num cenário de morte, ainda estava tudo muito duvidoso. Os cristãos, né, aqueles que acreditavam em Jesus, estavam começando a ser perseguidos. Mas quem mudou foi eles. Eles perceberam que o Senhor estava ali. E é assim na nossa vida, nas nossas dificuldades, nas brigas do cotidiano, em tudo que você passa. Muitas vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, não é a situação que vai mudar. É você, pela graça de Deus, pela perseverança na oração, que precisa mudar para que aquela situação não seja motivo que você perca a fé, que você perca a esperança. Então, qual é a sua situação de medo, de timidez, de falta de fé? Pense aí. E chame o Senhor para caminhar com você. Porque é assim que você vai mudar e vai ter a força, vai ter a esperança, a perseverança de caminhar com Cristo. Então o tempo aqui já está se esgotando. Essa passagem é uma passagem linda, que tem muito para nos ensinar. Eu realmente convido você a parar e a meditar, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.